Ixé, o sultão, e com Ixé, o sultão, Sani, Supitaxi, Raritamar. Sou Márcia Cambeba, sou do povo Omago Cambeba, ativista, pesquisadora, palestrante, doutora em Linguística pela Universidade Federal do Pará, mestre em Geografia pela Universidade Federal do Amazonas. Eu venho falar para vocês sobre a importância da literatura. Sou uma escritora com 11 livros publicados, livros que falam sobre a relação estabelecida com os povos indígenas e também com a Amazônia, e dizer da importância de ler a literatura indígena, da importância de ler literatura que falem da nossa Amazônia. Nós, amazônidas, nós não temos muito hábito de ler sobre nós mesmos e também de pesquisar sobre nós mesmos. A gente dá mais importância àquilo que é de fora, importa o que vem dos Estados Unidos, de outros países, e esquece que nós temos grandes pensadores aqui na Amazônia. Nós temos grandes produções na Amazônia. Nós precisamos consumir mais os produtos que a própria Amazônia nos oferece. Então, vocês que estão ainda cursando o ensino médio, fundamental, graduação, e também os que estão na pós e no doutorado, que foi o meu caso, defendi um dia desse, nós temos que adquirir o hábito de ler sobre a nossa cultura, de ler sobre nós. Tem muita literatura que fala, por exemplo, do processo de povoação da Amazônia. Muito antes de as cidades, as pequenas e médias cidades, virarem cidades como Manaus, como Belém, que são capitais, uma do estado do Amazonas, Manaus, a outra do estado do Pará, Belém, elas foram aldeamentos, né, para onde eram feitos descimentos de indígenas que eram capturados fugindo das epidemias, das matanças, da escravidão. E essas aldeias foram destruídas para que desse origem, então, a vilas e depois às cidades, elevada à categoria de cidade, né? E a gente precisa compreender quais os impactos desse processo na vida, na nossa vida. Quantos que vão estar ouvindo esse material que eu estou produzindo aqui, esse vídeo, têm ancestralidade indígena e não sabe a que povo pertence? Justamente porque esse processo do contato tirou o direito de muitas pessoas saberem, por exemplo, a que povo pertence, ou que pertenciam seus ancestrais. E o que a gente vê é que as escolas muito pouco debatem sobre isso em sala de aula. Falam, por exemplo, desse pertencimento a uma identidade coletiva, desse pertencimento à identidade amazônica, a relação estabelecida com a natureza, com o rio, Taí Ribeirinho, Beiradeiro, Riozeiro. E isso precisa estar muito forte em nós. Por quê? Porque outros países compram material sobre a Amazônia, valorizam uma peneira colocada na parede, valorizam uma maqueira. Muitos de vocês não sabem o que é maqueira. Tecida de tucum, da fibra do tucum, que é o material produzido pelos ticuna, do povo ticuna do Alto Solimões. Então a gente precisa valorizar esses artefatos, porque esses artefatos têm memória e contam história. A minha tese de doutorado
foi sobre memória, identidade, pertencimento, narrativa, escutar os anciões, escutar os mais velhos, valorizar a oralidade. E a gente só dá valor quando outros dão valor lá fora, né? Isso precisa ser um hábito nosso, um ritual. Eu aqui em casa tenho ali na sala uma instalação que eu fiz com uma canoa e vários remos, que me lembram, por exemplo, que meu povo é o povo das águas, que me lembram que é o povo que construiu e que constrói canoas. Aqui eu tenho uma maqueira armada, miniatura, que me lembra a maqueira que eu embalava na minha infância dentro da aldeia que nasci. Então preciso dessas memórias materializadas comigo. Isso é literatura. Então a literatura na vida de vocês tem que ter uma importância singular, fundamental, porque quem lê, escreve muito bem, e tem memória e tem história para contar. Mas quem não lê? Já perdeu muita coisa aí, né? Porque a leitura faz a gente viajar por ambientes desconhecidos para nós. Então é muito importante a leitura nas primeiras fases da vida, nas primeiras fases da educação, porque se você não lê, sendo um aluno do ensino fundamental e médio, não adquire o hábito aí, como é que você vai querer adquirir esse hábito no mestrado, doutorado? Então, vai fazer uma coisa meia boca. Meia boca não é legal. Eu não faço nada meia boca. Para mim, ou eu escrevo direito, ou eu não escrevo. Ou eu produzo material bom, ótimo, ou então melhor que não faça. Então, para falar de Amazônia, ou eu falo da Amazônia de uma maneira convincente, consistente, ou então melhor que não fale da Amazônia, né? Então, a gente precisa ter material para poder a gente dar conta das coisas que precisa dar conta, para poder valorizar as coisas que parecem significantes para os outros, mas para a gente tem que ter uma importância muito grande e singular. Então, essa é a minha mensagem que eu deixo para vocês. Juventude, estude, leia, busque mais sobre a Amazônia, sobre você. Sanina, Ritama. Vamos cuidar da nossa mata, nossa Casa Verde.